dia. Aqui mais um minutinho, né? Fazer mais uns minutos com Deus. Uns minutos de live, né? Deus vem abençoando vocês que se encontram aí, né? Meditando na palavra do Senhor. Como é bom, né? Meditar na palavra de Deus. Deus vem abençoando aquela pessoa que vai conectar, que está conectando, que vai compartilhar essa live, né? Essa live chegar mais perto das pessoas, ao alcance das pessoas, amém? Venha tocando os corações, né? Meditando na palavra de Deus, né, irmãos? Tô aqui pensando, refletindo, né? Sobre a perseguição da igreja que começou forte, né? A gente vendo as leis que estão sendo impostas sobre o povo, né? As divisões que estão acontecendo. E tudo tem um certo fundamento, né? Há muito tempo a igreja deixou de pregar a palavra e perseguir só as pessoas, né, irmão? Apontar só os erros, só apontamento e apontamento, né? E chegou o tempo que Cristo fala assim, né? Não julgueis para não ser julgado. Da mesma forma e da mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. E hoje, muito das vezes o que estamos vendo e o que está acontecendo nada mais é do que o plantio que foi feito. Quando Cristo falar para você, não julgueis para não ser julgado, tirai primeiramente a trave dos vossos olhos. É isso, irmão. Se ele veio para os pecadores e para nós, né? E nós somos todos pecadores, porque se não pecamos em atitudes, pecamos em pensamentos. Aí tem a tal, que eles falam muito, julgar pela reta justiça. Agora, como um pecador que tem pecado vai julgar pela reta justiça, sendo que ele não é justo, se ele peca? Por isso que Cristo fala, não julgueis. Primeiramente deixai para Deus, que Deus ele sabe todas as coisas. Como você vai julgar um homem que Deus fez a imagem e semelhança dele a outra pessoa, sem ter discernimento, sem ser chamado para julgar? Né? A gente tem que discernir o que é melhor para conosco, discernir se aquilo é certo ou errado, orar, levantar as pessoas, ajudar, amar ao próximo como a ti mesmo. Já percebeu como é que esse mandamento é muito forte, irmão? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você consegue amar ao próximo como a ti mesmo? Como a gente consegue amar, irmãos? Primeiramente, se a gente nem se ama, não se cuida, né? Como a gente vai amar o próximo se a gente não se ama a si mesmo? Autoestima baixa, come, feito um danado, bebe, faz um monte de coisa errada, né? Primeiramente, é por isso que Cristo fala, tirai a pedra dos vossos olhos, a pedra não, a trave que está nos nossos olhos. Quando a gente conseguir tirar essa trave que está, e todos nós temos, irmão, não tem esse ou aquele que não tem. Nós todos nós temos essa trave, porque a gente se acha muito superior aos outros, né? Às vezes a gente não faz umas coisas que os outros praticam, mas a gente pratica coisa pior, né? Mas a gente só enxerga os outros, o erro dos outros, né? E os nossos a gente não costuma enxergar.
Deus fala pra gente também olhar no espelho, né? Né? Que a gente vê nosso reflexo e depois esquece como é que a gente é. Né? E que Deus venha abençoando nós, que a gente possa ser mais. A gente possa estar sempre buscando entendimento para poder levar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é tremenda, irmão. Né? Agora sim, ficou mais clarinho. E que Deus venha abençoando você que está aí, ó, conectando, que vai entrar, que vai compartilhar essa live. Que Deus venha abençoando grandissimamente. Amém? Que possamos ser diferença só da terra, luz do mundo. Eu vi um vídeo interessante, ó, que Deus não é só escândalo no meio, velho, graças a Deus. Tava virando a chave do povo. Só que não é muito divulgado na mídia, infelizmente. Tava vendo um pastor, mas que no documentário ali na reportagem, tipo assim, o povo lá que frequentava a igreja dele, me parece, que não tinha condições de cuidar dos seus pais que estavam com Alzheimer. Duas senhoras, dois idosos, eles foram e deixaram com o pastor. E o pastor veio e cuidou daqueles dois. Só que daí o que ele fez? Ele viu o sofrimento daquelas pessoas e ele resolveu fazer um hospital para poder atender aquelas pessoas que não têm condições de cuidar dos seus pais que estão com Alzheimer. Cuidar dos necessitados. Isso não é divulgado. Isso não é compartilhado. Isso ninguém fala, né? Porque é uma coisa que pode despertar em mim, você, a vontade de fazer algo melhor para essas pessoas. Porque tantos necessitados que tem. A gente pode fazer, irmãos. Só querer. Mas a gente prefere descer a lenha nas pessoas. Quando Deus Cristo fala tirar a trave dos vossos olhos, é isso. A gente pode enxergar quantos necessitados tinham. Naquela época de Cristo. Cristo não enxergava isso, irmão. Tem raciocínio para você ver. Quantas pessoas necessitadas, doentes, famintas, né, perdidas existiam naquela época. E tinha uns perseguidores igual hoje, que ficavam ali só para tentar destruir Cristo ou pegar Cristo em alguma fraqueza, alguma coisa para poder não deixar ele fazer o que estava fazendo. E Cristo não ligava para aquilo, não. Porque ele via a necessidade daquele povo lá, daquelas pessoas. Sabe, a gente como imitadores de Cristo, o que que nós estamos se tornando? Igual esse pastor, teve uma luz. Era para ser mais divulgado no meio. Somente esse meio de comunicação que hoje nós temos. Não comunicam, irmão, não compartilham. Uma coisa boa dessa, né? Para incentivar mais as pessoas, para elas verem que não é só escândalos, não é só falsos profetas que tem pessoas com uma boa índole, tentando fazer alguma coisa, tentando ser a diferença nessa terra. Sabe? Possamos ser mais de Cristo, né? Menos acusadores, apedrejadores, menos críticos e mais tementes a Deus, né? Mente de Cristo, renovação. E a gente pode mudar esse mundo, começando por nós mesmos. Vamos nos cuidar mais, somente saúde mental da gente, que hoje é um ataque danado, né? Sobre o meio cristão aí. Tá na hora do povo acordar, né, irmão? Fazer a diferença mesmo. Porque era para estar cheio de hospitais, cheio de creches, cheio de coisas para ajudar o próximo, cheio de asilos, infelizmente, né? Porque tem muitas pessoas que não têm condições, cheio de lugares para tratamento de dependentes químicos,
para tirar esse vício das pessoas. Muitos não têm condições, sabe? Restaurantes que muitos têm fome e não têm condições de comprar. Tanta coisa que dá para nós, seres humanos, cristãos, dá para fazer um mundo melhor, mas a gente prefere ficar aí compartilhando coisa que não presta, descendo além em todo mundo, criticando, coisa que eu acho meio, opinião minha, esses debates que tem, irmãos. Às vezes eu fico pensando, passa uns cortes para mim aqui na minha forma, eu fico imaginando, para que serve aquilo? É para colocar mais ódio no coração das pessoas ou exaltar o nome de Deus? Será que é para exaltar o nome de Deus isso mesmo, ou só para brigas de egos ali para saber quem sabe mais, quem sabe menos, ou deixa de saber? E tal pessoa fez isso, ainda coloca uns títulos lá, irmãos. Sabe, tal pessoa tá humilhando a outra. Ah, irmão, isso não é de Deus, não. Sinto muito. Isso é opinião minha. Se você tiver uma opinião diferente, você tem o livre-arbítrio, sabe? Mas isso está sendo um desfavor para o reino de Deus, que ninguém prega mais Cristo, irmão, na vida das pessoas. Milagres não existe. Testemunhos de transformação de vida não dá ibope. Não é compartilhado. Curas, libertações, restauração de vida não são compartilhados, mas você colocar intriga, briga, né? Nossa, é o que mais tem no meio evangélico. E mete o pau em música gospel, e mete pau em pregador, e mete pau em outras religiões. E o que se tornou o evangelho hoje, irmão? Hoje. O que é feito dos milagres? Por que ninguém vê milagres? Por que as pessoas desanimam tanto da palavra de Deus? O que está acontecendo? Por que ninguém volta mais ao primeiro amor? Por que ninguém cultua mais a Cristo como centro? Deus, principalmente. Porque, irmãos, a palavra é de Deus. Amém. Esse negócio de teologia é bom, irmão, o cara saber. Mas esse aí tá matando a fé de muita gente, irmão. A letra, né? A lei mata a fé e mata mesmo. Que estão matando a fé das pessoas, não tá escrito, né? Nunca vi um negócio desse, tanto sábios hoje, tem mais sábio do que, tem mais entendido do que até o próprio Deus. Eles querem saber que tem pessoas, irmãos, que retratam Deus como se ele fosse um cara maior que Deus ainda. Se Deus quiser fazer a coisa hoje, ele não pode não, que não tá na Bíblia. Se ele quiser levantar você e restaurar, não é de Deus. Mas eu tô meio perplexo com o que está acontecendo no nosso meio. Aquele primeiro amor de falar de Deus, de ter Deus no coração, compartilhar suas maravilhas, sabe? O respeito, sabe? Hoje é todo mundo descendo além um no outro, mano. Né? O que eu e você podemos fazer para mudar esses pensamentos das pessoas? Sendo que procuramos o mesmo céu. Né? Procuramos ir para o céu. Aí todo mundo, eu acho que assim, muita gente pensa assim, eu acho, irmão, porque ó, tem pessoas que nem cumprimentam o seu irmão. Vai. Existe isso. Então a religião não pode cumprimentar. Ai. Vai chegar lá no céu lá. Deus vai te receber lá. Vai ter um lado tal pessoa, outro lado tal pessoa. Ah, eu vim lá de tal lugar, eu sou tal ministério. Meu ministério, então você vem pra cá. Ah, eu sou de tal ministério B. Ah, vai pra lá. Ah, eu sou do ministério C. Irmão, não vai existir isso no céu, meu Deus. O que está acontecendo? Porque esses brigas, esses debates todos aí que não leva a nada. Não aprende, a gente fica com mais. Eu mesmo fico. Eu até parei de assistir. Eu ficava assistindo aqui e ficava imaginando, mas. Por que o irmão tá contendendo com o outro ali que vocês estão falando da Bíblia, da palavra de Deus e estão entrando em atrito? Será que Deus está nesse negócio? Porque Deus não é Deus de confusão.
E quando tem confusão, ainda mais na palavra dele, é certo, irmão. Eu creio que não é, sabe? Eu creio. Eu também não sou nenhum teólogo, é um bambambam aí, não. Posso. Isso é opinião minha. Porque não me edifica nada, porque eu só vejo jovens com mais dúvida na cabeça, ainda querendo debater mais ainda para se aparecer, porque eles acham bonito ficar aparecendo outro, mas quando escreve um título lá. Aí tal pessoa humilha outra. Aí, tal irmão humilha outro irmão. Ai, que maravilha. Ai, eu não sei como é que vai acabar, esse mundão vai acabar não. Perde, sabe? A gente tem que ter discernimento das coisas, lógico, aprender, mas a gente tem que procurar informar, mano. Se informar das coisas boas. Abrir a mente para esse país melhorar em tudo, que é o país mais cristão que está tendo é o Brasil, né? Entre católicos e cristãos que professam a Cristo. Mas é um país mais corrupto, mais violento, mais com ideologia de gênero, tudo que não presta. De tudo que não presta tem no Brasil. Mas que Deus é esse que nós estamos servindo? Que Deus é esse que não faz diferença nessa terra, no Brasil, que nós professamos? Daqui a pouco você vai ter, não pode nem falar de Deus, você vai ser calado, que não pode, que é isso, que é aquilo, não pode falar isso. Mas que Deus é esse, mano? Aí eu fico imaginando, será que é no Islã? O islamismo é assim, mano? Essa falta de reverência, essa falta de valores que tem como cristão, que a gente acredita em Cristo. Cadê os valores cristãos, meus irmãos? Se perdendo. Cadê o povo que se diz cristão, que fica aí só se debatendo, se matando, né? Entre um e outro derrubando. Será que esse é o evangelho que nós estamos aprendendo? Tá tão distorcido assim, irmãos? Os mandamentos de Deus ninguém obedece, né? Se você for contar mesmo, ninguém faz. E ninguém procura obedecer também, né? É mais fácil você ver no pecado e falar, não, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou aqui. E é para ser o contrário. Vinde a mim do jeito que estáis, mas não permanecei, né? Porque Cristo quer mudança, mudança de vida, mudança de caráter, mente. E as pessoas não mudam. Nós não mudamos, não. A gente quer permanecer no erro, praticando as coisas erradas. O que há de errado com o evangelho de hoje, mano? Por que tanta divisão? Por que tanta crítica? Por que tanta perseguição? Nem precisa ser pessoal de fora, não. É pessoal de dentro mesmo, das igrejas, dos irmãos. Quando Deus fala que bom e suave que os irmãos vivem em união. Sabe, as bênçãos de Deus vêm nisso, irmão, quando a gente está em união. Deus se agrada, né? Mas a gente não vê isso no meio. Eu não, pô, pelo menos que eu vejo. Se eu tiver errado, tudo bem. Vocês podem comentar. Mas o islamismo não é tão dividido assim. Pode ter algumas divisões ali, mas não chega a ser exagerado como está o cristianismo hoje. Se continuar nesse ritmo, o cristianismo, porque os jovens de hoje, se reparar, eles estão mais se afundando nas coisas erradas, nas coisas de outras coisas que não deve do inimigo, né? Do que o próprio Deus, né? Tem divisões de igreja para velho, para novo. Tem igreja voltada só para jovem, que velho não pode frequentar. Tem coisa que é só para velho, jovem não vai. O que está acontecendo? Antigamente ia pai, mãe, avô, vó, filho, neto, ia tudo junto ali. No mesmo lugar, no mesmo ambiente. Hoje não. O que está acontecendo? Será que nós deixamos? Onde será? Na verdade, nós temos que pensar assim: aonde será que nós cristãos estamos falhando? Fazer um checklist ali, não? A empresa que a gente entra, tem lá. Quando você vai fazer um negócio, você tem que ver tudo ali. Como está o procedimento, como está a máquina, o que tem de errado nela. Vai olhar item por item para ver se dá para continuar. Se tiver alguma coisa, tem que avisar. A gente tem que fazer isso aí na gente, mano.
Fazer um check-up, deixa eu fazer um check-up em mim. Como é que tá minha bocona velha aqui? Se eu tô falando demais. Como é que está minha mente em Cristo? Como é que está minha visão? Se eu tô conseguindo ver só o defeito nas pessoas, então tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não consigo ver qualidade nas pessoas. Só vejo defeito, 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 defeito. Mas que coisa é essa, irmão? O que está acontecendo conosco? Como que Deus vai ouvir a voz de um povo tão dividido? Quando aquele povo do Egito saiu da escravidão, eles se uniram em uma só voz. Todos se voltaram para Deus e oraram. Deus ouviu o seu clamor. Aqui não. Aqui quando você ora a favor de um, botar orando contra. Não estão no mesmo propósito. Sabe? Nós podemos mudar esse Brasil. Colocando Deus em primeiro lugar. Voltando à essência, que é Cristo. Fazer, praticar aquilo que a gente aprendeu, que a gente aprende, que a gente ouve. Todos os dias, todas as semanas, todos os momentos. Tem alguém ali falando da palavra de Deus. Que nós vemos nos alimentar na palavra de Deus e praticar para poder viver aquilo. Irmã, você que é cristão aí, você que se identifica, vamos fazer a diferença, irmão. Vamos compartilhar coisas boas aí, sei lá. Mudar esse raciocínio aí. Que a gente vê tanta coisa ruim nesse país que eu não sei. Se não tem que mudar o nome como menor país que não tem cristianismo. Porque se cristianismo foi isso aí para ter tanta coisa errada, tanta gente sofrendo, tantas mortes, tantas separações, tantas crianças sofrendo, né? Tantas coisas erradas, pessoas que erradas com ideologias que não levam a nada, só favorecem a tais vontades próprias. Ah, melhor mudar o nome de cristianismo aí para outra coisa. Isso não tem nada a ver mais com cristianismo, não. É muita divisão demais. Os pastores aí que ficam aí, começam a falar mais de Deus, né? Para de ficar debatendo, entrando nesses debates aí que só para dar ibope, só. Para dar, como é que fala, escândalos, né? Isso aí não leva a nada, mano. Só leva a destruição. Sabe? Vamos viver Deus aí. Vamos começar a trazer Deus para nossa vida e começar a valorizar mais as coisas de Deus faz na vida das pessoas. Curas, milagres, vidas com Cristo. O que que Deus faz na tua vida? Deus restaurou teu casamento, Deus restaurou sua vida. Por que ninguém compartilha isso, irmão? Curas, libertações, transformação de vida, transformação de cidade, país. Por que ninguém compartilha isso? Porque coisa errada é sempre compartilhada. Violência, mortes, destruição, roubos. Sempre a mesma coisa, mano. Sempre a mesma coisa. Dia e noite, você acorda dia e noite vendo isso num país cristão que professa Cristo, tanto católico como crente, irmão. A gente fala de Deus, a gente vive o mesmo Deus, a gente procura o mesmo céu, mas vivemos numa disputa, numa briga, eu não sei para que isso, não sei. A gente tem que aprender um com o outro, nós somos imagem e semelhança de Deus, mano. A gente tem muito que aprender um com os outros. E não se sentir superior. Que superior é só Deus, mano. Só Deus. A gente nessa terra não é melhor do que ninguém. Parar de dar ibope pra esses troços aí, mano. Eu parei. Só vendo mais for eu dou umas... Só vejo os títulos ali e fico pensando. Nossa, é uma coisa degradante que chegou o ser humano, né? Às vezes a intenção até é boa para poder tentar abrir a mente das pessoas. Só que atrás desses coisa, o inimigo ele inverte, irmãos. Sabe? Porque o inimigo só teme a palavra de Deus. Debate e discussão é até bom para ele.
Até em igreja, mano, se você começar a discutir com o teu irmão, com o teu superior, não é Deus que tá ali no negócio. Quando você tá irado, é Deus que tá no negócio. Se não é Deus de confusão. Parou pra analisar, mano? Esses debates aí que tem, que não edifica nada. E outra também que surgiu aí, né? Fuxico gospel, não sei o que lá de valor, é só descendo a lenha nos outros irmãos. O irmão tal caiu lá, pronto. Já desce a lenha, em vez de orar. Deus dele. Olha, eu fico imaginando se aquela mulher pegando adultério tivesse hoje. Rapaz, era capaz dos primeiros chegar lá apedrejar e ainda filmar assim, ó. É, tá certo, tinha que apedrejar mesmo, descer a lenha. Ah, você acha que Cristo tá nisso, irmão? Vamos voltar a ser mente de Cristo aí, mano. Sabe? Colocar Deus em primeiro lugar sempre. Que Deus venha abençoando mesmo. Sabe? Mudar pensamentos, mudar a visão de vida. Cristo em primeiro lugar. Sabe? Como se você quer mudar a tua vida, começa a viver o que Cristo viveu. Fazer o que Cristo fazia. Procurar sinalizar. Será que Cristo faria isso que eu estou fazendo hoje? Será que Cristo pensaria isso que eu estou pensando? É? A gente costuma fazer assim? Não. Infelizmente não. A gente costuma apontar o erro dos outros. É sempre apontamento, julgamento e apedrejamento. Isso é verdade. Hoje em dia tá assim. É mais fácil apedrejar as pessoas que falar: Deus vai mudar a tua vida, irmão. Você caiu, mas levante. Cair é do homem, levantar é de Deus. Levante, irmão. Deus é contigo. Ele te perdoa. Peça perdão pelos teus pecados, porque Deus, ele perdoa. Cristo perdoa os pecados. Vai, levante a cabeça. Não pratique mais. Você sabe que esse te levou aonde você chegou até hoje. Então levante a tua cabeça, continue. Deus é contigo. Deus te perdoa sim. E comece de novo e comece certo. Isso é papel de crente, irmão. É papel de cristão, é papel de católico. É levantar as pessoas. É amar o próximo como a ti mesmo. Se você quer ser seguidor de Cristo, começa a mudar seus pensamentos. Começa a ver um mundo diferente. Não pare de ver só coisa ruim. Pare de ficar julgando. Do mesmo jeito que você julga, você é julgado. Então, pela mesma medida que você julgou aquela pessoa, você vai ser julgado. Então, pare de julgar, irmão. Não quer ser condenado, não quer ser julgado, não julgue. Sabe? Tudo isso é plantio. Pontos, até hoje ainda tem gente que aponta os defeitos dos outros, sendo que é um perfeitão. Não é. É outro que peca mais do que tudo. Essa bocona grande aí fica condenando os outros. Deus tá nisso, tá nada, irmão. Fica lá condenando lá. Bocudo, velho. Automaticamente tá se condenando, irmão. Se você prestar atenção, você tá apontando o dedo, tem 3 apontados pra você. Então 3 tá te condenando ali. Tira essa trave dos teus olhos. Comece a entender que você tem um chamado na tua vida e foi para restaurar a vida. Sal da terra e luz do mundo. Vamos transformar esse país num algo melhor, mano. Irmã, sabe? Mulheres, vocês estão capacitadas para fazer esse mundo melhor. Sabe? Vocês, homens e mulheres, mano, vocês dois unidos, ó, são uma carne só. Por que essa divisão total aí, mano? Não era mais fácil colocar na mente das pessoas que elas têm que se amar? Homem, mulher, marido e mulher tem que se amar, respeitar, acima de tudo. Mas a mente das pessoas está tão atualizada com tanta coisa ruim que parece que é bom que você tem que fazer isso, você tem que trair, você tem que prostituir, você tem que beber, você tem que curtir tua vida e ser feliz de qualquer jeito. Irmão, isso não é felicidade, isso é destruição. Para, porque o pecado é assim, mano, ele vai te induzir a fazer que é bom aquilo, mas não é. Aquilo vai te levar pro fundo do poço. E não é no comecinho, é com o tempo da caminhada sua no pecado. Você vai se afundando,
chega uma hora que vai vir a conta daquilo tudo que você fez, irmão. É igual quando você toma as cachaçonas aí, né? Bebe pra caramba, se droga até umas horas, né? Faz de tudo que é errado aí. Aí vem as consequências do que do erro, vem as doenças. Aí depois você quer que Deus te cure. Como, irmão? Se Deus fala pra você não fazer, não beber, e coloca lá estampado lá. Cigarro, por exemplo, é um exemplo. Tá lá estampado, dá câncer, dá isso, daquilo, dá um monte de coisa. E a pessoa vai o quê? Fuma lá. Ai, não consigo tirar o vício. Mas ela sabe que tá lá marcado. Ela tem que se esforçar, irmão. O que Deus fala lá? Esforça-te e tenha bom ânimo. Ele está contigo. Se você colocar na mão dele, você consegue vencer esse vício. Bebida, droga, é outra coisa que te corrói, irmão. Tanto na mente, corpo. Pois você vira um trapo, um farrapo humano aí com o tempo. Sabe? Destrói você emocionalmente, por dentro, família. Você pode se livrar disso. Sabe? Mudando essa mente aí. Que isso aí não presta. Isso é uma felicidade passageira, mano. Não é felicidade, não. Felicidade está em Cristo. É você sentir a presença dele na tua vida. É você viver bem, feliz. Curtir essa vida que é tão passageira, irmão. Irmã. Pare de perder tempo com esses blogueiros aí que incentivam só fazer coisa errada, irmão. Muda essa visão. Que Deus é esse que você vive adorando aí. Você vive aprendendo coisas que não te levam a lugar nenhum. Não te levam a nada. Comece a buscar Deus. Sabe? Comece a buscar Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas falam pra gente fazer aquele negócio de batalha aqui, irmão. Às vezes eu falo que não, sabe? Deus, não vou falar que não, porque Deus, ele sabe todas as coisas no momento certo. Mas eu acho que não é o momento. Porque dependendo da pessoa que você vai batalhar aqui, ela vai tirar a mensagem que Deus quer transmitir para tua vida. De repente ela vai ter uma visão diferenciada daquilo. E vai querer ficar debatendo. De repente o inimigo usa uma brechinha daquela para deferir sua ira. Aí eu quero um momento de reflexão e de fé se torna em briga. E as pessoas acabam matando a fé daquela pessoa. A palavra é isso, irmão. Ela tem que trazer paz. Ela vai trazer libertação para a tua vida. Ela vai trazer resposta daquilo que você procura. Quando Cristo fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, por que você fala que conhece a Cristo, irmão, e vive preso? Ah, eu não consigo me libertar. Mas que Cristo é esse que você conheceu? Ah, eu não consigo mudar. Mas que Cristo é esse que você conheceu? Então você não conheceu a verdade ainda. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade realmente e deixar Deus habitar em teu coração, porque Cristo é a verdade, eu sou a verdade e a vida. É Cristo, irmão. É seguir os exemplos dele. É seguir o que ele nos ensinou. É viver aquilo que ele ensinou. Não só da boca para fora, sabe? Mas para dentro, para tua vida, pro teu dia a dia, para as tuas decisões, para tudo aquilo que você for fazer no dia a dia. Você tem que ter entendimento, irmão, que Deus, ele está ali. Cristo ensinou nós, irmão. O que Cristo fala primeiramente, irmão? Buscai o reino do céu e a sua justiça. Por quê? Comer, beber e vestir, isso ele sabe que a gente necessita. E quando a gente quer melhorar de vida, peça sabedoria e vá trabalhar. Que Deus também gosta de pessoas esforçadas, que gosta de trabalho. Se você não trabalha, você não se esforça, como é que Deus vai te ajudar, irmão? Se fosse pra gente, Deus falar assim, ó, pode ficar ali que eu vou fazer tudo por vocês. Deus não tinha dado duas pernas, dois braços, inteligência aí pra gente fazer acontecer. E ele deu justamente para isso, irmãos, pra gente ser a diferença. A gente poder fazer, enquanto temos vida nessa terra. Mas nós fazemos ou não. A gente nem muda a vida de ninguém, irmão. Tem que começar a mudar a vida da gente própria para mudar a vida das pessoas. É, né? É uma reflexão, irmão. Tô bem indignado hoje. Bem indignado. Vontade, sabe?
Esse mundo se diz muito cristão, a gente só abre jornal, vê notícias, só coisa ruim. Pessoas não temente a Deus que comandam o Brasil, nosso país, pessoas que botam umas leis para acabar com tudo, proibindo tudo, eles mandando e desmandando, violências, estrupos, não pode falar, né? Estrupo, né? Tudo que é de ruim. Brigas, separações, divórcios. Mulher contra homem, homem contra mulher, filho contra pai, pai contra filho. E o amor? Cadê o amor? Agora é crente contra católico. Tava vendo um debate lá. Ah, pelo amor de Deus. Você tem sua fé, irmão. Eu tenho a minha. Agora eu vou ficar debatendo com você que tua fé. O que que gera isso? O que que leva a isso? Não leva mais desarmonia, mais briga, mais desentendimento? Cristo ele ficava falando assim, não, empurrando lá, você é isso, você é aquilo. Não, irmão. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e carregue. Aquele que quiser, obrigado. Ai. Eu aceitei Cristo, eu acho que eu estou totalmente errado, sei lá. Porque ó, quando eu aceitei Cristo, eu não fui atrás de ninguém, eu fui ver como é que era esse Cristo, principalmente, primeiramente, como é que ele é. Fui pesquisar, procurar entender. Eu não ficava vendo defeito dos outros, defeito disso, defeito daquilo. Sabe? Eu fiquei procurando. Por quê, irmãos? Porque eu tenho muito parente católico e eu sou evangélico. Tem muita gente católica e eu aprendo muito com eles, irmão. Eu não entendo porque essas discussões aí. Logicamente, eu tenho meu entendimento, ele tem o dele. Eu vou ficar debatendo agora que ele tem a fé dele, me trata tão bem, mano. Eu vou lá, você vai pros infernos, igual eu falava muitas vezes pra mim. Quando antes de eu me converter, você vai pros infernos aí. Ah, você não é Deus, vai pros infernos. Ah, nós e eu e ele, né? E o cara que me acusava. Era tudo pros infernos. Ia lá bater palma lá, amigo. Você não falou que eu ia também? O que você tá fazendo aí? Né? É uma coisa que é de louco, meu irmão. Agora eu falo, não, não, vai todo mundo pro céu, irmão. Eu tenho a minha descrença, eu não creio nisso e aquilo é só mostrar pra pessoa, né? Mas não, não, você tá errado. Não, não é assim. É, nhé, nhé, nhé. Não, 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 não. É assim, assado, assim, assado. Meu Deus do céu. E fica aquela lenga-lenga lá que não edifica nada. É os doutores da lei de hoje em dia, né? Doutores da sabedoria. Tanta teologia e pouca fé. Transformação, puras milagres. Cadê os milagres que não acontecem? Cadê as transformações de vida? Mas eu entendo que isso aí também é um pouco pra ficar se aparecendo na mídia também, né? Que a mídia gosta disso, né? Então tem que fazer isso aí. Tem que ter escândalos, né? Brigas. Pra poder estar na mídia lá pra se aparecer. Mas isso aí é só... É um favor que o inimigo tá ajudando. O inimigo tá ajudando o povo de Deus. É, teologia demais. Mata também, não. E de menos também, né? Tu tem que ter um controle. Tem que andar junto. A fé sem obras é morta. Não vale nada também, né? E a obra sem fé também tem que ter os dois juntos, caminhar junto. Né? Que Deus abençoe a cada pessoa nesse momento. Vamos ver quantos minutos, já tô acabando a minha live. Não é muito duradoura. É poucos minutos batendo um papo pra gente refletir na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que ela transforma. É a palavra de Deus que cura, que liberta, que traz entendimento. E Deus fala pra gente pedir sabedoria que é dado de bom grado, né? E a gente não pede, né? A gente não pede. Na verdade, a gente não quer transformação de vida. A gente não quer transformar a vida nem a nossa, nem de ninguém. Porque se a gente quisesse, igual esse país que é tão católico e tão crente assim, já tinha mudado. Já tinha um monte de hospital, já tinha um monte de coisa aí que favorecia não só o governo, mas o povo em si. Se teu irmão tá montando um negócio ali, ó, aplauda ele, incentive.
Basta ele crescer na vida, automaticamente você também vai crescer. Mas a gente não, ele quer derrubar. É. Aí. Vamos mudar essa mente, irmão. É de Cristo. Senão. Vai passar anos e anos na nossa terra aqui. Que vai acabar acontecendo. O mal vai predominar, o cristianismo vai acabar, as igrejas vai acabar. Vai virar uma bagunça só. E quem vai ser o culpado? Nós mesmos que somos conhecedores da palavra. Deus vai falar para mim, mas não falei para vocês. Dei entendimento. O que vocês fizeram com a minha palavra? Vocês curaram as pessoas? Vocês cuidaram daquelas ovelhas, aquelas pessoas, aqueles que estavam precisando de auxílio? Você auxiliou? Aí quando fala auxílio, já fala logo em material, né? Tem que dar dinheiro. É isso e aquilo. Não ajuda ninguém. Mas, irmãos, essas pessoas que descem a lenha, que falam que ninguém ajuda, que ninguém dá dinheiro, que o dinheiro é só... São as primeiras pessoas que não ajudam ninguém, mano. Pode reparar pra você ver. Quando a pessoa ajuda, ela não fala. Ela ajuda de bom grado. Vou dar um testemunho em breve. Na minha infância, eu conheci só um homem rico. Um homem rico que ajudou, que ajudava e amava os pobres mesmo. Porque lá eu tiro o chapéu para aquele homem lá. Até hoje não vi um homem igual. Era um rico que cuidava dos pobres realmente. Ia, sentava junto conosco, porque eu via, porque a minha casa era humilde. E a gente também. E ele rico sentava conosco na mesma mesa, comia a mesma comida que nós. Sentava no mesmo sofá. Não tinha diferença. Mesmo sendo rico. Hoje, existe isso? Irmão? Existe? Não. E pasmem, não era crente nem católico. Era de outra religião. O que a gente faz com todo esse aprendizado que nós temos hoje? Perseguimos as pessoas, maltratamos as pessoas, apontamos erros que tem em nós, que não, muitas das vezes não tem naquela pessoa, mas tem em nós, e nós lá julgando. Agora, o que a gente fez de bom para a sociedade? De transformação de vida, de fazer uma escola ali, sei lá, fazer alguma coisa. Mudança de vida. Eu e você pode ser a diferença, né? Na vida das pessoas. Creio ou não que pode ser assim na sua vida. Todos nós podemos, irmãos. Todos nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a todos que ficaram compartilhando aí, que estão acompanhando, que entraram, sabe? E com certeza Deus vai abençoar vocês, né? Que Deus já está abençoando, né? Que Deus é abençoador, irmão. Já viu um pai querer o mal para os seus filhos? Ou uma mãe? Não, né? Então, que Deus abençoe. E até uma próxima aí, se Deus quiser. E tamo junto.